Como é que foi esse embate ali? O que aconteceu e o que a gente tira desse embate? Vai vir mais por aí? Como é que... Bom, eu acho que essa questão do embate entre o Joaquim Barbosa e o Ricardo Lewandowski, ela choca, né, como um debate desse nível entre ministros do Supremo Tribunal Federal em uma sessão plenária choca, mas ela não surpreende. Desde que o ministro Joaquim Barbosa cumulou essas funções de relator, na qual ele sempre foi bastante incisivo no exercício da sua função, com a de presidente da corte, os analistas já esperavam que embates dessa natureza poderiam ocorrer. Durante a primeira fase do julgamento, havia sempre um certo equilíbrio mantido por uma trinca, né? A incisividade do relator com aquela do revisor, né, que se contrapunham, mas que eram sempre equilibradas com o ponto de vista do Carlos Aires Brito, que era o presidente da corte. Que era o presidente da corte e cuidava das ordenações, né, do ordenamento da pauta, dava as palavras, concedia as questões de ordem ou não, e mantinha um certo clima de serenidade possível dentro do julgamento. Com a saída da figura dele, o poder que ficou na mão do ministro Joaquim Barbosa era não só o de se manifestar de forma incisiva como relator, mas também de ter que ordenar a concessão de palavras na corte. E o que a gente viu durante o debate é que essa função colapsou e sumiu a presidência. Mas a corte possui os seus mecanismos. O decano, o ministro Celso de Mello, logo assumiu essa função mais conciliadora, tentou mostrar a razão dos dois lados, o quão eram valiosos os argumentos do ministro Lewandowski que estava levantando, as razões que Joaquim Barbosa tinha para querer dar seguimento, e fez uma lembrança muito interessante. Enquanto o ministro Joaquim Barbosa estava bastante exaltado com as interrupções do ministro Ricardo Lewandowski, ele lembrou que caso o Ricardo Lewandowski quisesse, ele poderia pedir vistas do processo, ou seja, interromper o andamento do julgamento indefinidamente, dando um recado do seguinte tipo: olha, se ele quiser, ele acaba com o julgamento aqui, não há nada para ser feito. Então é melhor ser mais comedidos, vamos levar esse debate de uma forma mais equilibrada para que o processo se conclua, né? Quer dizer, para essa etapa do processo de análise aí dos embargos, os embargos de declaração ainda, embargos declaratórios, ficou postergada a discussão sobre embargos infringentes, que pelo menos essa primeira etapa se conclua para daí o Supremo decidir se vai ou não aceitar os infringentes. Exatamente, uma fase que muitos achavam que seria de marasmo, e a primeira sessão do julgamento até dava essa impressão, que foram todos calmos, não havia antagonismos, nem nada do tipo, um desentendimento ou outro, mas tudo muito leve. E já nessa segunda sessão ficou aparente que, diante da possibilidade de não haver discussões em embargos infringentes, partiu-se para o tudo ou nada agora nos embargos de declaração mesmo. Então, os debates estão acontecendo mesmo nesse recurso que, a princípio, não é tão vocacionado a levantar debates e rediscutir matérias. Pois é, a rever o mérito propriamente dito das sentenças. Agora, como você colocou, Rubens, o Supremo tem os seus mecanismos e esse papel de equilíbrio que Celso de Mello desempenhou ontem é um papel, de certa forma, informal. Ele não é imbuído do cargo, do status de poder mediar esse conflito. É uma postura de cultura ali do plenário. É isso, né? Decorre dessa liturgia, né, da cultura jurídica. Da valorização de quem é o decano, de quem tem mais tempo, mais experiência num tribunal, né? Isso, e ele sempre teve essa figura de ser alguém que tinha essa responsabilidade de apontar as questões de erudição, os precedentes da corte, todos direitinhos, o que foi feito, a correção dos fatos. Ele é um ministro que cada um tem seu perfil e o que torna ele notório é justamente ele ser tão certinho com as questões de fato, o que aconteceu, quem fez o quê, tem essa memória, né, jurídica e da história da corte. Então ele é um cara bastante respeitado, um ministro cuja boa intenção é bastante e amplamente reconhecida pelos outros ministros e a comunidade jurídica em geral. Acaba sendo um guardião do funcionamento, do bom funcionamento da Corte, do Supremo. Então há esse respeito de costume de ser decano, mas a reputação pessoal dele de uma pessoa equilibrada ajuda muito. Agora falando do mérito que levou ao bate-boca entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, acho que é um fato
quase indiscutível que os termos como a discussão foi conduzida foram equivocados. Quer dizer, um ministro dizer que o outro está fazendo chicana, de fato, é uma acusação muito forte. Sim. Né? Foi isso que levou à interrupção da sessão para os ânimos se acalmarem. Parece que não se acalmaram mesmo depois da sessão, ainda houve embates. Mas falando do mérito propriamente dito do que foi o motivo de discussão entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, que era a aplicação da pena sobre o crime de corrupção. A defesa do ex-deputado bispo Carlos Rodrigues querendo uma punição mais branda, porque os crimes teriam ocorrido antes de 2003, quando houve uma modificação legal. O Supremo, ao condená-lo, adotou a punição mais severa. Como é que é a tua avaliação desse mérito, Rubens? O que está por trás dessa discussão e o que leva à discussão propriamente dita é uma eventual redução de pena num momento que, como você disse, que não é esperado, né? Não seria nos embargos declaratórios que se imaginava que isso ocorresse. Acho que houve 2 momentos de discussão pelo qual se tentou veicular essa tese de examinar o pedido do bispo Rodrigues para amenizar a sua pena. Na primeira delas, por colocações do próprio ministro Ricardo Lewandowski, outros ministros também tiveram a impressão que o que se estava fazendo era rediscutindo a matéria da ação principal. Então, num primeiro momento, o que se quis rediscutir era a seguinte questão. O Supremo Tribunal tem uma jurisprudência que diz o seguinte: alguns crimes começam e terminam na mesma hora. Você mata alguém, começou e acabou, e a pena é da lei que está vigente no tempo. Outros vão se perpetuando no tempo. É só assim, num crime que se perpetua no tempo, por um longo período, e se acontece uma mudança de lei? Se antes havia uma lei mais branda e depois mudou para uma mais severa, ou era mais severa e ficou mais branda. Dando um exemplo concreto, por exemplo, uma pessoa que fica sequestrada durante, vou supor aqui, 2 anos e no meio desse período tem uma mudança de lei que muda a punição para o crime de sequestro. Exato, isso, né? Ou que está sendo corrompida por um longo período de tempo. Para fazer a analogia mais direta para ser um objeto do mensalão. Bastante ilustrativo, né? E é justamente isso. Bom, qual lei se aplica? E a jurisprudência do Supremo, até simulada, inclusive, é que se aplica a lei mais severa. E houve um debate longo durante a primeira fase do julgamento de falar, mas conta o momento que ele recebeu, teve prova que ele recebeu depois de ter mudado a lei, por aí vai. E a questão da pena que vai ser aplicada tem justamente a ver com essa mudança de lei que ocorreu durante o ano de 2002 e 2003. E dentro dessa discussão também cabe, quer dizer, não só o se recebeu, mas o efeito do recebimento do dinheiro. Quer dizer, se ele foi corrompido, quanto que ele pratica esse ato da corrupção. Quer dizer, se foi depois de 2003... E aí vale lembrar, só para relembrar os nossos espectadores, aos internautas, 2003 foi justamente o primeiro ano do governo Lula. Então, quando se descobriu o mensalão ali, quando veio à tona o caso todo em 2005, já havia se passado mais de 2 anos e meio, quer dizer, quase 2 anos e meio, mais da metade do mandato do presidente Lula, com votações no Congresso. Seguindo aquela tese de que houve pagamentos para a compra de apoio político ao governo, ainda estaria em curso a corrupção. Isso é uma das visões, né? A defesa do bispo, obviamente, não concorda. O que se conseguiu comprovar dos recebimentos de dinheiro do bispo Rodrigues foram os anos de 2002 e 2003. E ficou em dúvida se o recebimento de dinheiro aconteceu um pouco antes ou um pouco depois da alteração da lei. Esse era um problema. E o outro é o seguinte: a corrupção acontece quando a pessoa aceita se corromper ou quando ela recebe o dinheiro. E era esse debate que foi exaustivamente debatido. Em função do dinheiro também, né? Seria, num exemplo rápido de corrupção banal, para tentar dar mais, aproximar da vida comum, né? A pessoa que corrompe um policial para não ser multado. Quando ela faz a proposta, quando ela paga o dinheiro ou quando o policial deixa de multá-la, né? Uma carteira de motorista. Você vai lá, corrompe o funcionário para não ter uma coisa assim. Caçada. Isso, foi quando você entrou no esquema ou foi quando você desembolsou o dinheiro que acabou aquilo, se teve uma mudança de lei no meio do processo. Mas o interessante é o seguinte: essa questão foi longamente debatida durante a primeira fase do julgamento e a votação foi unânime. Então, num primeiro momento, o ministro Ricardo Lewandowski trouxe justamente essa questão de novo. E o ministro Luiz Fux suscitou o seguinte, falou, mas espera, em sede de embargo de declaração, a gente não pode rediscutir isso. E houve uma modificação rápida do tom que estava sendo dado
para aceitar esse pedido do Bispo Rodrigues, para dizer o seguinte, e aqui uma coisa bastante interessante, de que a pena dele era muito severa se fosse levada em conta outras penas dadas a outros acusados. E foi aí que os ministros se exaltaram e o debate perdeu as limitações. A implicação disso é o seguinte, se eles entenderem, né, e daí esse encabimento dos embargos é para resolver contradições, que nesses embargos eles vão poder decidir esse tipo de contradição, rever a pena de um réu em vista da dos outros, isso pode dar margem a rever a pena de diversos réus, inclusive de outros embargos que estão para ser julgados. Se eles entenderem que não, provavelmente o debate vai ficar um pouco mais tranquilo e, enfim, bastante sério e sem grandes celeumas, como aconteceu no primeiro dia de sessão. Na tua avaliação, é isso que está em jogo aí, é o principal, é poder ou não poder rever penas nesse momento, nessa etapa de julgamento. Né? E rever sobre esse argumento de que é uma contradição passível de ser corrigida por embargos de declaração, a falta de isonomia na pena entre os réus. Então eles fizeram coisas parecidas, um ficou com 100 mil anos de pena, ou ficou com 100 anos. Você fala, bom, isso é uma contradição ou isso é algo para ser visto por algum outro recurso? Se a sessão de julgamento voltar de onde parou, e ela volta com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu imagino que é sobre isso que ele vai ter que se posicionar e assumir um ônus pesado de circunscrever corretamente o debate. Então ele tem um ônus não só de se posicionar após todo esse bate-boca, né, todo esse desentendimento, mas também de fazer uma boa circunscrição do que tem que ser debatido para resolver essa matéria, que não é nada fácil. Uhum. Aproveitando a citação aí ao ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi a estreia dele no julgamento do Mensalão na quarta-feira. Vale lembrar que tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto o ministro Teori Zavascki não haviam participado do julgamento. Eles foram nomeados ao longo do processo ali. No caso, o ministro Barroso foi nomeado ainda este ano. E o ministro Teori Zavascki não pôde participar das sessões desta semana em razão aí de luto pessoal. Ele perdeu a mulher dele no fim de semana e por isso até que motivou a mudança do cronograma, por isso que se antecipou a discussão dos embargos de declaração. Como foi a estreia do ministro Luiz Roberto Barroso? Ele deu frases que ressoaram ali, foi a manchete do Estadão de quinta-feira ontem foi em função da declaração dele de que o Mensalão não havia sido o maior escândalo de corrupção da história do país, mas sim o mais investigado. Ontem ele deu uma ajeitada nessa percepção, passou a dizer que o Mensalão sim é um marco na história do país. Luiz Roberto Barroso é notório no mundo jurídico como uma pessoa muito hábil nos seus pronunciamentos, nos seus discursos, nas suas falas, nas sustentações que fez aí ao longo de sua carreira jurídica. E qual é a avaliação que você faz, Rubens, da estreia de Luiz Roberto Barroso no julgamento do Mensalão? Bom, Yuri, acho que você está corretíssimo. O ministro Luiz Roberto Barroso não é um estranho à corte. Ele, como advogado, colocou diversas questões relevantes em pauta, né? Ele colocou da agenda de direitos humanos, da agenda liberal, cotas, a união homoafetiva, o aborto de feto anencefálico, células-tronco, tudo isso ele esteve à frente. Sim, tanto que a nomeação dele foi praticamente uma unanimidade, né? Quer dizer, quando surgiu o nome dele, não houve resistências, muito pelo contrário, houve elogios ali até acima do que a gente está acostumado a ver em nomeações para a corte. E eu concordo plenamente com esse diagnóstico, ele teve essa responsabilidade, ele sabia que havia holofotes em cima dele, e ele fez acho que ele eu faço a seguinte avaliação da fala dele no primeiro dia, que aquele julgamento não era uma caça às bruxas e não era um movimento partidarizado, aquele julgamento não era partidarizado. E com isso ele foi entendido que ele estava enfatizado a questão que aquilo era uma questão banal, que não acho que o erro que ele faria, ou que ele estaria tentando proteger o PT. Eu acho que o que ele estava tentando proteger era a corte, quando a corte está exercendo a sua função jurisdicional, o seu serviço público adequado, e isso é julgar um caso de corrupção. E tentou conduzir a partir daí. E fez ponderações
muito equilibradas sobre qual deveria ser o escopo daquela fase do julgamento. Por diversas vezes ele fez um pronunciamento do seguinte tipo: eu discordo de como foi realizado o julgamento sobre essa matéria, mas isso foi decidido pela maioria da corte, eu vou respeitar e esse não é o momento de rediscutir isso. Isso demonstra uma deferência não só pela corte, mas pelos ministros que estavam ali, mas pela instituição, sim, pelo Estado Democrático de Direito. Do processo judicial. Né? Isso, um valor de segurança jurídica, enfim, que não é só porque ele chegou na corte tudo iria mudar. Ele não deve respeito só à consciência dele, mas um respeito àquela instituição, uma certa noção de direito e de justiça que tem a ver também com estabilidade das expectativas. Essa análise também dá não digo uma margem de interpretar, mas a gente pode esperar que, como ele disse, nesse momento não é o caso de discutir como e o que o Supremo julgou. Se os embargos infringentes vierem a ser aceitos, aí sim pode ser um momento de debate. Sim. É isso, né? É isso que ficou subentendido. Se for reconhecido que é caso de ter embargos infringentes, ele vai se sentir plenamente à vontade para expor as suas convicções e isso pode levar a mudanças de entendimento, inclusive porque ele tem demonstrado uma sensatez enorme nos votos dele, uma concisão, uma compreensão dos problemas jurídicos postos que imagino que vão ter uma ampla aceitação entre os outros ministros. Uhum. Só para voltar um pouquinho na discussão das penas, eu estava levantando aqui, Rubens, o Bispo Rodrigues, ex-deputado e foi líder do PL na época, que hoje é o atual PR, no crime de corrupção passiva, que é o que ele questiona, que foi objeto da discussão entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, ele foi condenado a 3 anos e mais multa de R$360 mil. Outros integrantes do PL, hoje PR, como por exemplo Valdemar Costa Neto, foi condenado a 2 anos e 6 meses, mais multa de R$456 mil para o crime de corrupção. Talvez seja um pouco isso, o Bispo Rodrigues dizendo, olha, ele era o líder da bancada, mas a gente que cobre política sabe que Valdemar Costa Neto era o presidente do partido na época. Sim. E é um político de muita influência, ainda até hoje tem a sua força política dentro do hoje PR. Talvez isso seja o exemplo mais concreto da discussão que está colocada. Exato. Como pode um deputado que não tem a mesma força política ser condenado a mais tempo do que o outro que é notoriamente mais poderoso do ponto de vista político. Talvez a gente caia na discussão de que será que então a pena do bispo está correta e a do deputado Valdemar Costa Neto que poderia ser agravada? Tem essa discussão, né? Tem essa discussão. Existe no direito penal uma fórmula geral seguinte, que um réu não pode ser prejudicado ao recorrer para melhorar a sua pena. Então, se ele entra com recurso para melhorar a pena dele, e como é um caso dos embargos de declaração que não tem a promotoria do outro lado para rebater, a pena de ninguém ali pode piorar. Esse é um preceito pacífico muito claro de orientação do direito penal. Esse risco o Valdemar Costa Neto não corre. Esse risco ele não corre, porque a ideia, eu acho que isso cabe uma explicação. A ideia é que um réu qualquer, seja uma pessoa poderosa, seja uma pessoa que não tem influência sobre o poder judiciário, para que as pessoas não tenham medo de recorrer, para que ela não sinta sorte e fale assim, olha, quer saber, eu sofri uma certa injustiça, mas a questão pode piorar para mim, se eu recorrer eu posso ter mais azar. Então a ideia é que uma pessoa possa perseguir a sua inocência o máximo possível, sem medos de represálias injustas, e daí a razão desse preceito. Muitas pessoas ficam frustradas com isso, porque veem que algumas pessoas fazem um mau uso, elas procrastinam o processo, às vezes elas não têm uma inocência e ficam batendo nessa tecla, mas esse não é um problema, é uma característica do Estado Democrático de Direito. A partir do momento que nós temos garantias jurídicas, elas têm que ser aplicadas a todos. Se nós queremos que as pessoas mais vulneráveis tenham efetivamente garantias, a gente tem que conceder elas, inclusive para os mais poderosos. O problema não é das garantias em si, mas do modo como elas são aplicadas, no fim das contas. Né? Pois é, um questionamento muito importante é o seguinte, fala assim, bom, mas se for aplicada só para os poderosos a garantia, bom, daí o problema é justamente esse. A ideia que nós temos que lutar é pelo fortalecimento das instituições, para que todos, desde um Amarildo até um José Dirceu, tenham as mesmas garantias.
qualquer distorção nas duas pontas, para qualquer sentido, é problemático e fragiliza o Estado Democrático de Direito. Bom, só para esclarecer o nosso internauta, o caso Amarildo, se é que precisa de esclarecimento, porque é um caso tão notório, é um pedreiro do Rio de Janeiro que está desaparecido há mais de um mês e a polícia do Rio de Janeiro aí sob suspeita, policiais, de estarem envolvidos nesse desaparecimento, e as coisas vão se enrolando cada vez mais e a instituição pública, o Estado do Rio de Janeiro não consegue dar uma resposta sobre o paradeiro do pedreiro Amarildo. Vamos falar de uma outra coisa, Rubens, que é a questão do Roberto Jefferson. O deputado cassado Roberto Jefferson, que foi o delator do Mensalão, também já teve seus embargos declaratórios analisados e, como todos os outros cuja análise já foi completada pelo Supremo, também foi rejeitado pelo plenário. Qual é a sua avaliação, Rubens, do caso específico de Roberto Jefferson? O julgamento dos embargos de declaração de Roberto Jefferson surpreendeu um pouco pela celeridade. Havia uma certa expectativa que seria um dos casos que geraria um grande embate, um debate um pouco mais sofisticado. A grande questão era a seguinte: se ele teria direito a um perdão judicial, que é uma certa forma de uma clemência do Estado, de reconhecer que certas pessoas em determinadas circunstâncias são culpadas. São culpadas, mas colaboraram para se chegar à elucidação de um crime, né? No caso da lavagem de dinheiro seria a colaboração, mas alguns crimes têm suas condições específicas. Então a sonegação de previdência tem a ver com bons antecedentes da pessoa e o pequeno valor sonegado. No caso específico da lavagem de dinheiro, é essa participação, essa colaboração com as autoridades. O argumento dado para negar esse benefício, o argumento dado pelo Supremo Tribunal Federal, bem vocalizado inclusive pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi de que a contribuição foi pequena, foi apenas no começo do processo e cessou de ocorrer durante o julgamento e as investigações da ação penal 470. Então ele ganhou os benefícios da delação premiada, ganhou certos benefícios, ganhou uma redução de pena, mas foi negado o perdão judicial. Mas foi um debate que chamou a atenção por ser também bastante rápido, bastante célere, e, enfim, algo que não era tanto o esperado. Pois é, apesar das queixas de ontem do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, chegou a dizer ali, quando discutindo com o Ricardo Lewandowski, que levantou essa hipótese de chicana, que seria uma protelação, os embargos até que estão sendo, de uma maneira geral, estão sendo decididos de forma razoavelmente rápida, não, Rubens? Bastante rápida. Isso tem gerado algumas reclamações por parte dos advogados, dos réus, inclusive, que suscitam até uma falta de credibilidade do instrumento. Assim não pode, assim não dá. Mas é saudável, é salutar imaginar que os ministros entraram num certo tipo de acordo, de preparo, disposição de um dos argumentos para os outros antes da sessão de julgamento. Essa comunicação é boa e interessante e também estratégica. Nenhum deles, ou pelo menos a maior parte dos ministros, até onde se saiba, não tem interesse em protelar o julgamento do Mensalão, inclusive porque a agenda deles é lotada. Eles têm muitos processos. O Supremo Tribunal Federal é absolutamente sobrecarregado de processos, mesmo após anos e anos de reforma no sistema judiciário. Ele não é nada parecido com a Suprema Corte norte-americana, que julga ali uma dezena de casos a cada ano. O Supremo Tribunal Federal tem milhares e milhares, e a cada sessão gasta com o Mensalão, as pilhas de processos se acumulam, e é outra questão de relevante interesse público que não é julgada. Pois é, aí a gente poderia entrar naquela discussão sobre o que chega até o Supremo, né? Quer dizer, chega muita coisa que não deveria chegar ao Supremo, né? Sim, é exatamente isso. Foram realizadas as reformas, inclusive a reforma do Judiciário, que tentou fazer uma série de restrições, que foram criados mecanismos processuais para evitar que chegasse ao Supremo Tribunal Federal roubo de bicicleta, mas enfim, ainda hoje nós assistimos um pouco essa sobrecarga do Supremo, que é um grande desafio de ser superado. Nós queremos que os nossos ministros ocupem um papel que seja cada dia menos recursal, ou seja, mais uma instância para se recorrer em qualquer caso, e cada vez mais uma corte constitucional que decide as questões de grandes garantias, equilíbrio político e por aí vai.
Estou vendo aqui agora no site do Estadão, o Rubens, e compartilhar contigo e com os internautas, que muitos até já devem ter visto, que ainda sobre a discussão entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, as associações de magistrados, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a ANAMATRA, que é da área trabalhista, e a AJUF, dos juízes federais, criticando a afirmação do presidente do Supremo de que o colega estava fazendo chicanas em sessão, dizendo que não é tratamento adequado a um membro da Suprema Corte. A gente já falou sobre isso, mas acho que vale relembrar um pouco que sem entrar no mérito da discussão, mas a forma como as discussões são feitas no plenário do Supremo, em especial nesse julgamento do mensalão. Isso acho que toda a comunidade jurídica não gosta dessa situação, no fim das contas. Sem entrar no mérito se gostam de Joaquim Barbosa, não gostam. No caso específico das entidades, elas passaram aí por um entrave direto em uma sessão com o presidente do Supremo. Mas isso, como é que é a repercussão no sistema jurídico dessas sessões em que se tem bate-boca, em que se tem, aí acaba se tendo essa situação de desrespeito, que alguns veem como desrespeito, de arrogância, de prepotência. Isso, como para o sistema como um todo, que impactos que tem, Rubens? Eu acho que a preocupação da comunidade jurídica e de órgãos como a JUF e a AMB não é tanto com a própria comunidade jurídica ou com o sistema jurídico, mas justamente da percepção que a população tem sobre o judiciário de um modo geral e como ela é afetada. A professora Luciana Gross Cunha, da Direito GV, coordena a pesquisa do Índice de Confiança na Justiça. E alguns dados interessantes da pesquisa, sempre há uns dados interessantes, mas após o julgamento do mensalão é visível um aumento dos índices de confiança no judiciário, em especial no STF. Uma instituição que era bastante desacreditada ou, enfim, contava com pouca confiança da população, ganhou muita confiança depois do julgamento do mensalão. E esses debates, eles não surpreendem tanto quem está na comunidade jurídica. Advogados esperam um pouco esse tipo de coisa, entendem as razões que estão por ali. E faz parte até do teatro, no sentido não de ser uma encenação, mas do mise-en-scène ali do tribunal do júri. Quer dizer, também se tem a ostentação, a forma é muito importante num tribunal do júri, e o Supremo, nesse caso, de certa forma, também acabou sendo um tribunal de júri, né? Sim, com as posições que foram colocadas, com a gravidade das questões. O Supremo Tribunal Federal julga questões que são absolutamente polêmicas, moralmente polêmicas, economicamente polêmicas, politicamente polêmicas. E é saudável que eles discutam, que eles debatam, e todos querem que isso seja feito de uma maneira ordena, e absolutamente todos condenam que isso seja feito de uma forma desrespeitosa. Mas o porquê disso que me parece mais interessante? Para a comunidade jurídica, há uma certa estupefação, há uma crítica bastante veemente a isso, mas eu acho que há uma grande preocupação de como isso afeta a percepção da população em relação à credibilidade do judiciário, do que acontece na alta cúpula do poder. No final das contas, se um ministro acusa o outro de chicana, alguém leva para pensar e fala, bom, é uma artimanha, é uma trapaça, o que está acontecendo? São convicções que estão em jogo ou algo mais? E isso gera uma suspeita sobre a instituição que é absolutamente negativa num país como o nosso e que, historicamente, as instituições gozam de pouquíssimo prestígio, onde há sempre justamente o que se sobreleva é o indivíduo, né? Os heróis, os carismáticos, e nós precisamos menos disso. Nós precisamos falar menos de Joaquim Barbosa, menos de Ricardo Lewandowski e mais do STF, né? É lógico que eles são os atores individuais e relevantes que fazem a história do STF hoje, mas nós precisamos fortalecer as nossas instituições. Vou aproveitar para ler uma pergunta que, embora o Rubens tenha falado para a gente falar um pouco menos de Ricardo Lewandowski, mas o internauta aqui, Isaías Junqueira, pergunta do seguinte: Lewandowski tenta desvirtuar a finalidade do embargo declaratório? É possível mudar voto sobre o que já foi julgado? Eu acho que ele não tentou mudar o voto no mérito, ele não tentou passar a votar pela absolvição, sendo que ele havia votado pela condenação. Não chegou nesse ponto. Era uma discussão sobre... ele usou uma frase de rever conceitos. Sim. Né? Isso pode ser levado... Não é o conceito da absolvição e condenação, mas
mas sim o conceito da aplicação da lei. Aqui a gente começou a discussão do crime de corrupção, quando ele começa e quando ele termina. Talvez seja um pouco isso? Tem mais a ver com uma rediscussão das matérias da época de dosimetria da pena, que era aquela fase destinada a dizer, bom, essa pessoa é culpada, quanto de pena a gente dá para ela? E ter que levar em conta todas essas considerações, o início, o fim da conduta. Eu não acho que ele esteja desvirtuando. O que ele está levantando para o restante do plenário é uma dada concepção para saber o quão estrita ou quão larga é a noção de embargo de declaração que a corte tem ou com o qual ela vai lidar. Então, veja, o embargo de declaração é um recurso que é destinado a discutir contradições, omissões e obscuridades. E justamente até onde vai a ideia de contradição? Por muitas vezes, mesmo no julgamento do mensalão e outros, se propaga a ideia de que, se defende a ideia de que a contradição que se combate é aquela entre um fundamento de um voto e a sua conclusão. Algo do seguinte tipo, a pessoa foi vista com a faca, estava na casa do fulano, estava com sangue nas mãos, portanto, absolvo. Que é basicamente um erro, né? Um erro. A pessoa queria escrever culpado, escreveu inocente. E o que está sendo provocado a corte a debater e decidir é se há um sentido maior de contradição. Se justamente há um mandante ou alguém de uma relevância, um peso político, como Valdemar Costa Neto, com uma pena menor que a de Bispo Rodrigues, se isso é uma contradição dentro do julgamento do mensalão. E se essa é uma contradição que deve ser tutelada pelos embargos de declaração. Eu acho que esse é um debate que a gente pode aguardar para quarta-feira e não é um debate sem sentido. É um debate, acredito, bastante sofisticado e que merece atenção. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Rubens, não sei se a gente vai conseguir responder. Eu confesso que eu, pelo menos de número aqui, não sei do que a Cássia VF está falando. Ela pergunta sobre o inquérito 2474. Você vai lembrar de número? Que inquérito que é esse? Será que é um inquérito faz sentido ser um inquérito do própria ação penal? Eu não sei, então, porque ela fala o seguinte, porque o inquérito 2474 contém elementos da ação penal 470, mas corre separado em segredo de justiça. Eu confesso que eu estou aqui sem saber exatamente que inquérito é esse. Se a gente der tempo, a gente tenta esclarecer e coloca essa questão novamente, Cássia. Eu vou aproveitar, Rubens, para te perguntar sobre... A gente começou a falar da percepção da justiça em relação à sociedade e a gente tem todo esse movimento pós-manifestações de junho. O tema do mensalão acabou sendo citado em uma série de manifestações e protestos para alegria de quem é contra o PT, para desgosto de petistas, enfim, o PSDB também já está planejando manifestações com esse intuito de relembrar o mensalão. Obviamente, o tema tem uma conotação política e nas manifestações, as manifestações existem também para isso, para as manifestações políticas, para as pessoas mostrarem as suas preferências políticas. Agora, como é que fica o Supremo nessa questão? Eu até fiz uma brincadeira tempos atrás, quando foi determinada a prisão do deputado Nathan Donadon, ainda deputado, foi preso depois de quase 3 anos depois da condenação, que a justiça é cega, mas ela não é tão surda assim. Porque, enfim, ela ouviu, de certa forma, as vozes das ruas e acabou assinando ali a prisão. O Supremo está de ouvidos atentos aí às vozes à voz das ruas? Essa é uma bela pergunta e eu tenho algumas considerações sobre ela e eu não sei se eu consigo responder ela de maneira completamente satisfatória. Eu acho que, bom, começando do básico, quando a gente pensa abstratamente ou pensa nas instituições, nas teorias de justiça, um órgão como o Supremo Tribunal Federal, mas especialmente um órgão como o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário em geral, mas especialmente o Supremo Tribunal Federal, é um órgão que nós dizemos que é contramajoritário. Ou seja, o aspecto democrático dele está justamente em não estar tão atento à vontade da maioria das pessoas. Um órgão que tem que ouvir a maioria, por exemplo, que muitas vezes não ouve, é o Legislativo. Então, parte das manifestações de junho era justamente essa frustração de sentir que muitas demandas populares não são ouvidas pelos respectivos poderes legislativos, que, por excelência, têm o dever de representar a maioria. E algo como o Judiciário, que tem o dever de aplicar garantias a despeito das demandas populares, das pressões populares. No seguinte sentido, se nós não temos pena de morte, não adianta 100% da população ficar gritando na frente do Supremo e tentando
pedindo para que o Supremo aplique a pena de morte para alguém, eles têm que não ouvir e, enfim, aplicar as normas legais, as garantias e liberdades. No caso brasileiro, nem dá para ouvir mesmo, porque é uma cláusula pétrea, né? Você teria que mudar a Constituição Federal, a Constituição de 88 teria que ser refeita, teria que ser anulada e uma nova Constituição ser discutida e depois posteriormente promulgada, porque a Constituição de 88 não permite a criação da pena de morte no país, né? Mas acho que o ponto que é relevante é justamente esse. Bom, e todos estamos de acordo com isso, mas e num caso como esse do mensalão, que ninguém está querendo colocar a pena de morte para ninguém, mas quer que haja uma certa celeridade nisso, que se resolva essa questão. Deve-se ouvir ou não? E eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo justamente por dois motivos. Um deles é que ouvir as ruas mudou completamente de significado. Se as ruas eram uma voz tímida, e se falasse, as ruas ouvir, ninguém precisa ir às ruas ouvir nada, está muito claro o que está sendo pleiteado desde junho. E outra coisa é o seguinte, qual é o papel do judiciário em uma ação como essa, na qual o legislativo realmente parece não ceder a certas demandas da população. Alguns pleitos simplesmente são ignorados. Será que o judiciário, nesses casos, deve fugir do seu desenho original e causar justamente um problema no sistema? Se está tendo um vício de um lado, será que ele tem que tentar criar mais ruído ou ele tem que dizer, olha, estou fazendo minha parte e eles que se acertem por ali? Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas no caso, mas quando o judiciário recebe um depósito de confiança e, às vezes, ele extrapola suas funções, por vezes é positivo. Ele gera uma repercussão positiva e estimula uma competição institucional que torna mais saudável. O outro poder, a gente viu nessas questões civis, aí, como por exemplo união homoafetiva, a discussão do aborto para anencéfalos, que acabou avançando no judiciário e o Congresso acaba sendo mais travado por bancadas que são contrárias, são mais conservadoras e as bancadas consideradas mais progressistas acabam tendo mais dificuldade para colocar essa discussão no plenário do Congresso, que é muito maior e as vozes contrárias à discussão são muito mais fortes. Nós vemos isso em judicialização de demandas por remédios na rede pública. Então, se entra com uma ação para conseguir remédio que vai completamente contra uma política pública. E, a princípio, isso é ruim para a execução da política pública. Mas, às vezes, o judiciário cria um problema tão grande para o executivo que se inclui um remédio. Uma demanda da Defensoria Pública de São Paulo, recentemente, para que fosse distribuído mods para as presidiárias. Isso, enfim, o judiciário extrapolando a sua função, mas gerando reações de outros. Por outro lado, se a ideia não é gerar reações, mas suprir outro poder, a gente entra num campo bastante nebuloso e perigoso. Então, se é para o judiciário ouvir as ruas, que isso sempre seja na forma de gerar provocações e uma competição institucional, não para querer se substituir completamente ao outro poder. Rubens, voltando à questão da internauta Cássia VF, o inquérito 2474 é justamente o inquérito que está sob sigilo, que dá continuidade a fatos e eventuais delitos que não foram incluídas na ação penal 470, e é o próprio ministro Joaquim Barbosa quem manteve sob sigilo. Ela coloca essa discussão, o que sustenta o sigilo é de que o inquérito 2474 é um processo independente, não interfere no julgamento da ação penal 470. Você tem uma avaliação sobre isso, Rubens, sobre se é adequado manter-se esse sigilo, se isso poderia afetar o julgamento de uma coisa, melhor concluir um julgamento para daí se abrir o acesso a esse inquérito eventualmente e depois continuar as investigações e levar a um novo processo? O que eu posso dizer sobre essa investigação e outras investigações no geral é que elas são previstas e são saudavelmente mantidas em sigilo, porque a ideia é justamente que essa seja uma fase na qual as autoridades se sintam confortáveis a testar todo tipo de hipótese, tentar coletar todo tipo de prova, inclusive para chegar ao final de uma investigação e ter a convicção de que a pessoa investigada não é culpada de nada.
Tanto que as informações que se conseguem, né, que a mídia consegue em investigações são furos, né, são informações, são vazamentos. A ideia é que todas as investigações penais sejam sigilosas justamente para que não seja feito um juízo a priorístico, antecipado da culpa de ninguém. A investigação pode concluir por inocências e é justamente nesse sentido que é uma proteção. O sigilo não é uma... Qual foi o termo? Não é uma chicanagem, não é uma trapaça, é uma garantia para pessoas que estão investigadas e por vezes são inocentes. Pois é, o caso aí até também tem esse sigilo do inquérito 2474, agora relembrando a história, também tem o seu uso político, porque acredita-se que envolvam considerados adversários do PT, quer dizer, então existe também uma conotação política, e eu não vou entrar no mérito, não é meu papel entrar no mérito se as suspeitas são válidas ou não, mas só para contextualizar o nosso internauta que acompanha a nossa conversa aqui com Rubens Gleiser, professor de Direito da Direito GV, parceria aqui do Jornal Estado de São Paulo com a Direito GV para análise aí do Mensalão. Rubens, para a gente começar a concluir a nossa discussão de hoje, semana que vem o Supremo volta, a gente já falou um pouco das expectativas aí, retoma a discussão de onde ela parou, que é a questão aí envolvendo o embargo do ex-deputado Bispo Rodrigues. E aí, com isso, fazendo as contas, foram 7, esse seria o 8º. Dos 25, vão faltar... Me fugiu, deu branco. O advogado não vai ajudar, né? O jornalista também não é muito bom demais, não. Vão faltar 17 embargos. Nesse ritmo, a gente poderia esperar que, talvez até o fim da semana que vem, ou no máximo, no começo, daqui a 2 semanas, se concluiria essa fase dos embargos declaratórios. O ministro Teori Zavascki já está de volta, e daí sim a discussão dos embargos infringentes. Há uma expectativa muito grande em torno da aceitação ou não dos embargos infringentes. Para esclarecer, o regimento do Supremo prevê ainda a existência dos embargos infringentes. Houve uma mudança legal que extinguiu os embargos infringentes em cortes superiores. É isso, né, Rubens? Sim. A discussão. Não previu, né? Isso. Não previu, na verdade. Então, com isso, se fica a dúvida se, ao não prever, extinguiu, né? Exato. Para a gente, jornalista, parece muito claro. No mundo jurídico, nada é claro. Tudo pode ser claro para um lado ou para o outro. E tenta dar um pouco de clareza para a gente em torno dessa discussão. Como é que não vou pedir para você prever o voto dos ministros, não isso, mas... Como é que deve ser a sustentação de um lado e de outro para aceitar os embargos infringentes ou recusar os embargos infringentes? Eu acho que os embargos infringentes têm um duplo argumento a seu favor. O primeiro, para entender realmente a utilidade dele. Ele não é só mais uma rediscussão daquilo tudo que foi discutido meses atrás, porque justamente não haveria por que se imaginar um resultado diferente. A ideia é justamente o seguinte: os advogados... Na primeira fase, os ministros julgam os argumentos dos advogados contra as peças do Ministério Público, contra a acusação. O embate, acusação e defesa clássico. Clássico. E é sobre isso que os ministros decidem. Nos embargos infringentes, os advogados estão com a lupa, eles estão examinando os argumentos que os próprios ministros usaram para decidir. E nesse sentido, o grau de análise é diferente. É ver se havia uma consistência argumentativa forte, se realmente aquelas premissas levavam àquelas conclusões, se esse raciocínio não fere algum outro precedente da corte, e por aí vai. Então, é a própria argumentação dos ministros, naqueles pontos em que eles ficaram bastante divididos, ou seja, pelo menos 4 ministros votando a favor dos réus, que merece um reexame sobre os termos da decisão. Ele pode levar alguns ministros realmente a perceber que realizaram equívocos. Além disso, há todo um debate do seguinte: há uma garantia processual de que todo réu tem direito a 2 níveis de julgamento. E isso nem é só uma questão jurídica do sistema brasileiro, mas o Brasil tem aquela questão da Convenção de São José, não é isso? Que prevê o duplo grau de jurisdição. Né? Prevê o duplo grau de... O Brasil é signatário. Ele é signatário, ou seja, é um documento de força jurídica vinculante e se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que muitas vezes tem sido desrespeitada reiteradas vezes nos últimos anos, sendo que o Brasil se comprometeu. Então, de todo modo, internamente, internacionalmente, o Brasil tem essa garantia que os juristas chamam de duplo grau de jurisdição. 2 jurisdições, 2 exames.
Como essa ação começou no Supremo Tribunal Federal, os embargos infringentes são uma chance de conceder essa garantia, pelo menos nesse âmbito, de pessoas que tiveram seu primeiro julgamento já na última instância do nosso judiciário. Contra isso, há quem vê mais um campo de postergação das decisões, uma inutilidade, enfim, a própria necessidade de se acabar logo com o processo do mensalão com ação penal 470. É difícil dizer como que vai ser esse resultado, porque entra também as colocações estratégicas de cada ministro. Assumir um ônus político de rediscutir tudo novamente é algo muito pesado, especialmente para os novos ministros. Assumir para si esse ônus político pesado, que pode gerar um desgaste em todas as outras pautas simpáticas a eles, não é algo fácil. E talvez esse seja o momento em que a voz das ruas vai soar mais forte no ouvido de cada ministro, e aí vale aquela máxima que o juiz tem que ouvir a sua consciência, né? Isso é um certo lema aí do judiciário, de que o juiz tem que julgar com a sua consciência, até para isso, para não incorrer em injustiças, ainda que sob clamor popular, ou também para não cometer injustiças, não só na condenação exagerada, mas na absolvição, sendo que a sociedade demanda uma resposta. Talvez isso também, essa questão dos embargos infringentes, pelo que a gente tem acompanhado de bastidores do Supremo, os ministros que defendem a aceitação dos embargos infringentes pensam justamente nesse sentido, de evitar um constrangimento até internacional por conta da Convenção de São José. Agora, por outro lado, essa questão de ser um novo julgamento, e aí vai ter 2014, um ano eleitoral com disputa presidencial, é óbvio que esse componente político, por mais que o juiz tenha que se fechar na sua consciência, também pesa, né, Rubens? Pesa, e imagino que o desgaste para o Partido dos Trabalhadores de se perpetuar esse julgamento é um dano muito maior do que se ver no final das contas todos os réus inocentados. Imagine algo assim, que se chega ao final dos embargos, que eu acho absolutamente improvável, chegar ao final de 2014, embargos infringentes com todos eles absolvidos, ainda assim todo o desgaste político que houve nesse processo é irreversível. Acho que cada dia de processo que há da ação penal 470 é um dia mais de custo para o Partido dos Trabalhadores. Pois é, no fim das contas, seja para um lado ou para um outro, qual a preferência política, o processo do mensalão é um processo que é importante para o país, mas que desgasta ao mesmo tempo o país. Bom, eu agradeço a participação do Rubens Gleiser, professor da Direito GV. A Direito GV tem uma parceria com o jornal Estado de São Paulo para a cobertura do julgamento da ação penal 470, o julgamento do processo do mensalão, que nesta semana começou, foram 2 sessões de análise dos embargos declaratórios, o primeiro tipo de recurso a que os condenados no mensalão têm direito. Rubens, boa tarde, muito obrigado aqui pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço, uma boa tarde aos telespectadores também. Agradeço você também, espectador da TV Estadão. Fico por aqui, um abraço, até a próxima.